Tá chegando o Dia das Mães e eu queria trazer uma reflexão aqui com vocês. Eu atendo pais e mães aqui e eu percebi há muito tempo que os homens não me trazem questões relacionadas à paternidade. Muito poucos. Poucas vezes eles me trazem questões relacionadas à paternidade. As mulheres me trazem muitas questões relacionadas à maternidade. Elas vivem a maternidade de um jeito muito mais intenso, diferente do que os homens vivem a paternidade. É como se os homens, quando me trouxessem questões relacionadas aos seus filhos, me falassem mais sobre os custos, né, o tempo, o esforço que eles precisam de fazer, mas não a construção daquela pessoa como as mães me trazem. A necessidade de uma mãe de abdicar da sua vida, da sua personalidade, da sua pessoa para poder ser mãe, ela deixa de ser mulher para se tornar mãe durante um bom período da sua vida. Isso não acontece com o pai. O pai não deixa de ser homem para se tornar pai, ele continua sendo homem e pai. A mulher muitas vezes deixa de ser mulher para se tornar mãe. Então, durante a maternidade, a mulher vai perdendo o espaço de mulher e construindo esse espaço de mãe. E quando vai chegando lá na adolescência, né, ela percebe que o filho, a filha, ela começa a se tornar gente, começa a se tornar uma pessoa. E ela precisa de voltar a aprender a ser mulher, que talvez ela tenha desaprendido por ter ficado tanto tempo longe desse papel de mulher, né, vivendo o papel de mãe. E o pai não. O pai, ele foi pai, mas ele não deixou de ser homem, ele não perdeu esse papel para ter que incorporar essa figura de cuidador daquela coisa, daquela pessoa. Não. Os conflitos são outros. A mulher, ela para de ter conflito de mulher, passa a ter conflito de mãe, de esposa. E diante disso, eu me pego pensando nessa questão da admiração, né, da homofetividade que nós homens temos. É muito difícil a gente entregar uma admiração para uma mulher. Se eu te perguntar três mulheres que você admira, você talvez tenha dificuldade de me falar, mas se eu te perguntar três homens que você admira, talvez você já vai falar, Ayrton Senna, Jesus Cristo, enfim, você vai me falar homens de um jeito muito mais fluido, muito mais rápido. Mulher, você vai ter que parar a pensar, falar assim, não, essa mulher aqui, essa mulher aqui, será que eu admiro essa mulher? Como é que eu faço para admirar essa mulher? Porque a gente tem dificuldade de admirar essa coisa feminina, essa vivência feminina, o ponto de vista feminino, e a gente entrega essa afetividade de admiração para os homens ao nosso redor, esquecendo de enxergar a mulher, o quanto que ela se doa, o quanto que ela é necessária, o quanto que ela é importante por ser quem ela é. Uma mulher, ela passa a ser importante para nós muitas vezes quando a gente começa a ver ela com traços masculinos, né? Uma força masculina, um masculino que eu falo é uma construção social, tá? Masculino e feminino, mas a gente vê essa construção social masculina dentro da mulher e a gente começa a poder admirá-la por ser tão próximo da gente quanto o homem é. De novo, a homoafetividade, né? A gente tem afeto por aquilo que é igual a gente, outro homem. Então, homoafetivo nesse sentido. Parece uma coisa meio gay, porque de fato é uma coisa meio gay mesmo. Por mais que a gente não tenha um desejo sexual naquele homem, né? A gente tem um desejo de estar com ele, de fazer com que ele sinta orgulho da gente, de sentir orgulho dele, de ter um reconhecimento dele. E a gente não entrega isso para a mulher. Então, o que a mulher faz deixa de ser visível, né? Passa a ser invisível e a gente não enxerga esse papel, essa abdicação da vida dela para tomar conta dos filhos, esse papel de pessoa que foi deixada de ser pessoa para se tornar mãe. A gente não consegue enxergar isso com os olhos de admiração que a gente poderia ver, por exemplo, um homem que deixou as coisas de lado para poder tomar conta da família. E isso sim a gente vai lá e bate palma, né? Mas quando a mulher faz isso, ela faz isso diariamente, ela faz isso constantemente, a gente tem dificuldade de entregar esse olhar de admiração para ela. Nesse Dia das Mães, eu te convido a entregar essa admiração para a mulher, para as mulheres que estão ao nosso redor. Não com um olhar de, olha só, ela está sendo admirada por ela estar sendo masculina, assim como eu, assim como o meu pai, assim como o meu irmão, assim como os meus amigos. Não.
por ela no papel de mulher que socialmente a gente definiu que seria um papel assim assado, ela tá sendo grande nesse lugar. Ela tá abdicando da vida, do tempo, do espaço dela para poder criar esse filho que eu ajudei a fazer, que eu projetei, que eu sonhei e que eu não consigo viver com a grandiosidade que ela vive esse papel. Que eu não consigo abdicar de quem eu sou como ela abdica, para poder criar esse ser humano do jeito que ele merece ser criado. Talvez se ela não estivesse aqui, eu não saberia qual é o nome do pediatra do meu filho. Talvez se ela não estivesse aqui, eu não saberia que horas meu filho tem inglês. Talvez se ela não estivesse aqui, eu nem saberia quem é o pai do amiguinho, da amiguinha, do meu filho, da minha filha. Mas como ela tá aqui, eu não me preocupo com isso, eu entrego tudo para ela, eu paro de enxergar o tamanho desse papel, da importância que é essa pessoa para minha vida e para a vida do meu filho, e eu passo a não enxergar essa coisa achando que ela talvez seja descartável, quando na verdade ela é essencial. Ela está entregando tudo aquilo que que eu não consigo, que eu não posso e que eu nunca me esforcei para entregar. Ela está abdicando de ser ela para ser mãe, para ser esposa, para ser essa pessoa que está do meu lado, para ser essa pessoa que está fazendo com que o meu filho exista, a minha filha exista. Então, o meu convite é para que nesse Dia das Mães a gente possa entregar algo que talvez essa mulher nunca tenha recebido, que é a nossa real admiração por tudo aquilo que a gente não consegue enxergar, mas que ela faz diariamente e faz dela muito maior e mais forte do que qualquer homem.